Mas olha só, agora eu quero então convidar você para você abrir a sua Bíblia numa oração. Nós vamos ler uma oração, o Salmo de número 139. Salmo de número 139 é uma oração que é atribuída a Davi, o rei Davi, e ele faz aqui uma oração e nós queremos ler. A gente vai lendo e vai comentando, e eu quero conversar nessa oração de Davi, um testemunho que ele dá de uma experiência que acontece com ele, e que eu creio que muitas vezes pode acontecer comigo e com você. E aí nós precisamos fazer a mesma oração que Davi fez aqui. Ele ora pedindo que Deus cure seu coração, que Deus o sonde e que Deus cure o seu coração. E nós queremos ver essa experiência de Davi hoje à noite. Salmo 139, o verso 1 diz assim. Vamos ler juntos o verso 1, Salmo 139, verso 1. Vamos ler juntos, irmãos? Senhor, amém. Veja que esse salmo, do verso 1 até o verso 24, são 24 versículos, ele inteiro é uma oração que Davi está fazendo, porque ele está falando com quem aqui? Ele está falando com Deus. Senhor, tu me sondas, é uma oração, ele está falando com Deus aqui. Senhor, tu me sondas e me conheces, e aí ele vai começar a desenvolver essa sua oração. E o que eu queria destacar aqui, do Salmo 139, em primeiro lugar, é que este salmo, meus irmãos, é um dos salmos mais teológicos do livro dos Salmos. E não só isso, mas este salmo é na verdade um dos textos com mais conteúdo teológico de toda a Bíblia. Que oração, né? A gente vai ler essa oração, isso aqui ele está falando com Deus aqui, e esse texto é um dos textos com mais conteúdo teológico de toda a Escritura, porque nesta oração, Davi, do verso 1 até o verso 18, ele vai exaltar a onisciência e a onipresença de Deus. A onisciência, o que é a onisciência de Deus? Como Deus conhece todas as coisas, nada está oculto ao conhecimento de Deus. E a onipresença de Deus, como Deus ele está presente em todos os lugares. E Davi exalta isso aqui nesta oração e neste salmo. Nós temos aqui uma poesia que exalta os atributos, a grandeza, a majestade de Deus, do verso 1 ao verso 18. E Davi faz isso com muita beleza. Ele era um exímio poeta. Ele era um músico, além de general, de rei, ele era um músico, ele era um poeta. Inspirado pelo Espírito Santo, ele faz essa exaltação desses atributos de Deus, então, com muita beleza, com muita profundidade e com muita sofisticação. Olha só, irmãos, os livros de teologia, e eu já li muitos livros de teologia sistemática, os livros de teologia, eles usam muito, e eles citam muito este salmo aqui, que nós vamos ler, para desenvolver e falar sobre os atributos de Deus. Nos livros de teologia sistemática, quando os teólogos estão falando sobre o capítulo dos atributos de Deus, das qualidades de Deus, eles recorrem muito a este salmo para falar sobre as grandezas e essas maravilhas de Deus. Então vejamos como é que Davi vai desenvolver. Eu queria que você prestasse atenção aqui nessa oração dele. Primeiro ele vai começar a falar sobre a onisciência de Deus, como Deus sabe todas as coisas, nessa sua oração, do verso 1 ao 6, vamos ler
E aí preste atenção agora como ele exalta o conhecimento, a onisciência de Deus. Salmo 139, do verso 1 ao 6. Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor conhece todas as coisas, inclusive nós. Amém, irmãos? O Senhor nos conhece. O Senhor conhece a gente melhor do que a gente mesmo. Você já teve a experiência de dizer assim: poxa, por que eu estou fazendo tal coisa? Nem eu consigo. Às vezes eu não consigo me entender. Amém, irmãos? Às vezes a gente não consegue se entender, mas Deus nos conhece, como mais ninguém nos conhece. Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Deus conhece os meus pensamentos. Amém, irmãos? E o diabo? E agora, hein? Não, esses não são atributos do diabo. São atributos de quem? De Deus. O diabo não conhece nossos pensamentos. O diabo, ele planta pensamentos na gente, mas ele não conhece os nossos pensamentos. Quem é o único que conhece os nossos pensamentos? Deus. Observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem me chegou à boca ou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Quer dizer, o meu pensamento ainda não virou palavra, mas Deus já conhece todo o meu pensamento. E aí Davi termina essa exaltação da onisciência de Deus. Ele termina aqui com um louvor. Ele diz assim: tu me cercas por todos os lados. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não posso atingir. Deus é onisciente. Nesses versículos aqui que nós lemos, 4 vezes ele usa a palavra dizendo: o Senhor conhece, o Senhor conhece. Mas mais do que isso, meus irmãos, o que eu acho maravilhoso é que o Senhor nos conhece e Ele nos cerca, diz o verso 5. Ele nos cerca, e Ele nos cerca por todos os lados, e pões a tua mão sobre mim. Irmãos, nós estamos guardados no amor de Deus, essa é a ideia. O Senhor nos conhece e Ele nos cerca, e Ele põe a mão dEle sobre mim. Nós estamos guardados nas mãos do Senhor. É isso que Davi diz aqui, e ele exalta essa onisciência de Deus. E aí dos versos 7 ao 18, Davi vai exaltar a onipresença de Deus. O que diz o verso 7? Vamos ler juntos o verso 7? Vamos ler juntos? Para onde... Então aqui agora ele começa a falar de como o Senhor está em todos os lugares. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde? Para onde eu fugirei da tua face? É possível fugir? Mas Jonas tentou. Lembra que Jonas tentou fugir da presença e da face de Deus? E ele queria ir para a Espanha. Olha só, por que ele queria ir para a Espanha, né, irmãos? Lá para Tarsis, ficava na Espanha, né? Falava, eu vou para a Espanha para fugir, né? Irmãos, nem na Espanha, amém? Você pode tentar fugir até para a China, irmão, e você não vai poder se ausentar da face e da presença de Deus. E aqui, no verso 7, eu queria destacar que ele fala assim: para onde me ausentarei do teu Espírito? Irmãos, Deus é Espírito, amém? O Senhor Jesus, em João capítulo 4, diz: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus não é material, Ele é Espírito. Para onde eu me ausentarei do teu Espírito? Ele não é limitado, meus irmãos, Ele não é confinado pelo tempo e pelo espaço, porque Ele é Espírito. Nós somos confinados e limitados pelo tempo e pelo espaço.
Nós não podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo. Nós experimentamos o tempo também em passado, presente e futuro. Então aqui Davi vai exaltar essa onipresença desse Espírito que não é limitado nem pelo tempo e nem pelo espaço. Ele vai falar sobre a onipresença espacial de Deus em todos os lugares, do verso 8 ao 12. Vamos ler? Vamos ler, veja aí o que diz a palavra a partir do verso 8 até o 12. Se subo aos céus, onde é que está Deus? Lá estás. E se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão o quê? Me guiará. A tua mão direita me susterá. Eu não consigo fugir da presença de Deus. Se eu digo as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. É a onipresença espacial em todos os lugares. Para onde eu vou fugir? Para onde eu posso fugir? Não tem como. Mas também ele vai falar dessa, olha que coisa incrível, meus irmãos, essa onipresença de Deus, ela também, além de ser, Deus não está confinado ao espaço, Ele também não está confinado ao tempo. A onipresença temporal de Deus, dos versos 13 ao 16, olha que coisa extraordinária. E isso aqui é teologia profunda. Os livros de teologia discutem isso aqui, gera muito debate. Olha o que ele diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Quando eu era, ele diz aqui, apenas uma substância informe, um mero óvulo fecundado, nem a minha mãe sabia ainda que eu existia. A sua mãe não sabia que você existia ainda. Mas quem sabia? O Senhor. O Senhor já sabia. O Senhor já te conhecia. Quando ninguém ainda imaginava que você já existia, o Senhor ali já sabia. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Eu ainda não tinha, eu era só um óvulo fecundado no ventre da minha mãe. Não tinha forma nenhuma, não tinha ainda bracinho, nada, era uma substância informe. Mas os teus olhos já me viram. E no teu livro, olha essa onipresença atemporal de Deus, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. E aí a teologia discute. Salmo teológico, oração teológica do rei Davi, afirmando aqui toda essa soberania de Deus e a sua onipresença tanto no espaço também quanto no tempo, porque os meus dias ainda não, eu era uma substância informe e Deus já conhecia todos os meus dias. Amém, irmãos? Aí ele fala assim, aí ele não tem como não dizer isso que ele fala agora no verso 17. Eu acho que ele mesmo se impressiona com a revelação. Ele diz assim: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. E ele mesmo fica impressionado com essa, ao contemplar e exaltar toda essa grandeza de Deus. Amém, irmãos? Agora vem o que eu quero falar com vocês. E aí eu queria que você prestasse muita atenção.
porque do verso 1 até o verso 18 é um salmo teológico, e Davi aqui, ele exalta toda essa grandeza e soberania de Deus. Teologia sofisticada, teologia profunda, teologia maravilhosa que ele expõe aqui, é um texto de uma profundidade teológica. Como é que pode Deus saber os dias que eu ainda não vivi? Saber de antemão? Teologia profunda. Mas aí o salmo dá uma guinada. De repente, ele que vem falando de Deus, ele vem exaltando a Deus, abruptamente Davi para de falar sobre Deus e começa a falar sobre quem? Sobre si mesmo. Ele abruptamente para de falar sobre Deus e ele começa a falar a respeito de si mesmo, versos 19 a 22. E aí Davi revela como é que estava o seu coração, com toda essa exaltação, toda essa teologia, como é que estava o coração de Davi. Vamos ver como é que estava o coração dele, porque agora ele começa a falar dele. E o que ele fala sobre si mesmo? Verso 19. Agora ele fala dele, como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Ué, o que aconteceu, Davi? Você vinha cantando um hino de exaltação maravilhoso, teologia profunda sobre Deus, e de repente abruptamente você começa a falar isso? Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti, e como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti? Vamos ler juntos o verso 22? Olha que coisa impressionante, vamos ler juntos? Olha que coisa impressionante. Davi, de repente, ele para de falar sobre Deus e ele começa a falar sobre si, e ele começa a revelar o que estava no coração dele. E aí eu pergunto para você, no meio desse louvor e desse salmo, como é que estava o coração de Davi? Cheio do que, irmãos? Cheio de ódio. Eu detesto com ódio completo. Que coisa impressionante, não é impressionante? Para mim são inimigos de fato. No verso 19, ele diz assim: como eu gostaria, eu gostaria. O que você gostaria, Davi? Eu gostaria que Deus matasse um monte de gente. Eu tenho uma lista aqui no meu celular aqui de gente. Senhor, se o Senhor pudesse matar essas pessoas, porque a versão NVI traduz exatamente assim: quem dera matasses os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos. Ou seja, Davi estava cheio de desejos e sentimentos não muito cristãos. Amém, irmãos? Ele estava com o coração dele cheio de sentimentos e de desejos que não eram muito cristãos. Como é que a gente sabe que esses desejos de Davi não eram cristãos e não eram muito cristãos? A gente sabe por causa de Jesus. Abre aí Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Versos 43 e 44, parece que aqui Jesus está respondendo a Davi, né? Assim, mas ele, na verdade, né, está ensinando algo para nós. Mateus 5, versos 43 e 44, Jesus diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso aqui os fariseus ensinavam, e é exatamente o que Davi está vivendo. Não é o que Davi está vivendo? Ele não está odiando um monte de gente.
está com o coração dele cheio de ódio. Mas aí Jesus diz assim: é isso mesmo, está certo, é isso que Jesus fala. Vamos ler juntos o verso 44, vamos ler juntos. Eu, porém... Amém, irmãos? O que eu quero deixar aqui para a gente, hoje à noite, é uma reflexão muito simples, baseado nesse Salmo 139 e nessa oração experiência de Davi. Irmãos, eu e você, nós podemos confessar com a boca uma teologia impecável. Eu e você podemos confessar com a nossa boca uma teologia muito sofisticada, como Davi confessou aqui. Eu e você podemos confessar com a nossa boca uma teologia complexa e profunda, como ele faz aqui no Salmo do verso 1 até o verso 18. E ao mesmo tempo em que a gente confessa, assim, a nossa confissão doutrinária é impecável, nós não somos hereges, ao mesmo tempo, nós podemos estar com os nossos corações contaminados com desejos e sentimentos que são contrários à vontade de Jesus. Com a boca, eu confesso a doutrina correta. Se a gente fizesse uma prova na escola bíblica dominical, eu tiraria 10 na prova. Prova de doutrina, prova de teologia, de confissão de fé, do que eu creio. Eu creio que Deus é onisciente, eu creio que Deus é onipresente, eu creio que a onipresença de Deus, ela é espacial, envolve espaço, mas também é atemporal, envolve o tempo. Confissão doutrinária correta, mas ao mesmo tempo em que ele ora e faz essa oração que é linda, esse louvor que é lindo, quando ele olha para ele e começa a falar de si mesmo, ele começa a confessar que o coração dele estava tomado de desejos e de sentimentos que são tóxicos, são desejos e são sentimentos destrutivos. E ele diz assim: eu odeio com ódio consumado. Ah, Senhor. Aí ele ora. Não sei se você já fez essa oração. Eu confesso, meus irmãos, como Davi, eu já fiz a oração assim: ah, Senhor, se o Senhor quiser levar, pode levar. Leva, Senhor, pode levar. Essa gente maligna, pode levar, Senhor. E o coração contaminado com desejos e com esses sentimentos que vão contra aquilo que o Senhor deseja que esteja habitando o nosso coração. Jesus fala disso no Evangelho. Jesus chama isso de maus desígnios. Maus desígnios que procedem do coração procedem maus desígnios, e do meu e do seu também. Brotam coisas, como brotaram aqui de Davi. E o curioso é que Davi, isso está habitando Davi, e Davi está fazendo confissões teológicas lindas, uma poesia sem igual. Do coração procedem coisas, e a minha confissão doutrinária é uma, corretíssima, mas o meu coração habitado por coisas que desagradam a Deus. Sentimentos e desejos, sentimentos, raiva, inveja. Às vezes a minha confissão doutrinária é linda, o meu louvor é lindo, mas eu estou habitado por ansiedade. Meu coração está cheio de ansiedade. Ou às vezes o sentimento que me habita é vergonha. Vergonha. Às vezes eu não posso fazer
a oração do versículo 14, Salmo 139, 14. Porque os sentimentos que me habitam são diferentes. Olha o que ele diz aí no verso 14, Salmo 139, 14. Você consegue fazer esse louvor aqui de coração? Pedi para colocar aí, Salmo 139, 14. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Mas às vezes o que me habita é vergonha, é um sentimento de baixa autoestima. E eu não consigo fazer essa oração. Às vezes o que me habita é desprezo. Tenho a baixa autoestima, que é um desprezo por mim mesmo. E tem, muitas vezes, o desprezo que eu tenho por outras pessoas. Preconceitos, impaciência, confissão doutrinária correta, louvor maravilhoso. Mas o que me habita o coração é impaciência e tantos outros sentimentos e desejos que às vezes vão habitando a gente. E essa é a experiência de Davi. E eu pergunto para você, comigo e com você, é diferente? Quantas vezes, meus irmãos, nós temos uma doutrina impecável. Doutrinariamente falando, a minha confissão de fé é uma confissão coerente com toda a ortodoxia cristã. Mas isso não muda o meu coração. Eu sou uma pessoa que confessa uma doutrina corretamente, faço confissões como Davi, teológicas perfeitas, mas o que está dentro de mim, muitas vezes, é ódio, são outros sentimentos, e que vão tomando conta do nosso coração. Com a gente não é diferente. Irmãos, eu creio que isso aqui está aqui, porque é um alerta da palavra dizendo, olha, vocês podem cantar, confessar, mas como é que está o teu coração hoje? O teu coração hoje está cheio do quê? Os teus sentimentos hoje estão cheios do quê? Teu coração. E aí o que a gente faz, pastor? O que a gente faz? E aí eu queria dizer duas coisas que Davi fez aqui e que podem ajudar a gente ter o nosso coração curado pela graça de Deus. Porque, irmãos, muitas vezes o que a gente precisa é de cura no nosso coração. Que o Espírito Santo de Deus venha e restaure aqui a paz do Senhor, a segurança do Evangelho. Que Ele venha e restaure aqui dentro de mim. Porque a confissão está certa. Se eu perguntar para o sujeito, ele fala direitinho o credo. Mas o coração dele está cheio de tormento. O que fazer? Em primeiro lugar, reconhecer e confessar diante de Deus os teus desejos e sentimentos. Amém, irmãos? Eu acho maravilhoso que Davi ele vem fazendo uma oração assim teológica, maravilhosa, e de repente ele fala assim, mas Senhor, quero falar como é que eu estou me sentindo. Ah, Deus, como eu gostaria que o Senhor matasse os perversos. Ai, Senhor, eu odeio eles, Senhor, com ódio consumado. E ele reconhece e ele confessa diante de Deus os seus desejos, mesmo que sejam desejos destrutivos e sentimentos tóxicos e destrutivos. Ele para de negar, ele para de esconder, e ele fala para Deus, Senhor, meu coração está aqui, o Senhor sonda. Senhor, eu não tenho como esconder, porque o Senhor me conhece, tu me sondas e me conheces. Então, Senhor, eu estou aqui para dizer também, Senhor,
que no meu coração eu estou aqui com uma tristeza, assim, uma vontade de morrer que só o Senhor sabe. Eu estou tomado, Senhor, aqui de um sentimento de desistência. Senhor, o meu coração está assim. E aí você para de negar, de esconder, e diante de Deus você reconhece e confessa os teus desejos e sentimentos, porque Deus, e Ele diz isso aqui, isso é maravilhoso demais para mim, Deus me conhece, e Ele não me abandona, e porque eu sei que Ele me conhecendo desse jeito, eu não preciso mais esconder nada diante do meu Deus, porque Ele já sabe. E mesmo assim, tu me cercas por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. Por isso, Senhor, eu estou aqui para te confessar que eu sou um cristão. Eu tenho uma fé doutrinariamente impecável, Senhor. Mas, Senhor, hoje, o meu coração, Senhor, só o Senhor sabe o que habita aqui dentro, Senhor, e eu quero falar contigo, para que o Senhor me cure, porque mesmo o Senhor me conhecendo, o Senhor não me despreza. Isso é maravilhoso demais para mim, Ele mesmo fala, isso é maravilhoso demais para mim, mesmo que eu fuja, Ele diz, mesmo que eu fuja, eu me esconda lá no confim dos mares, eu me detenha nos confins dos mares, numa decisão maluca que eu tome, num erro, ainda ali a tua mão me guiará, a tua mão direita me susterá. Por isso, Senhor, eu não vou correr, por isso, Senhor, eu estou hoje aqui para pedir para o Senhor, Senhor, cura meu coração, restaura meu coração, porque o Senhor sabe e eu sei o que está habitando aqui dentro de mim. O que fazer? Em primeiro lugar é reconhecer e confessar diante de Deus os teus desejos e sentimentos que são hoje reais no teu coração. A segunda coisa, meu irmão, ore pedindo, e eu acho isso maravilhoso, ore pedindo, dizendo: sonda-me, Senhor, e guia-me, Senhor. Sonda-me. Versos 23 e 24. Quero encerrar o culto convidando você. Se você se identifica hoje com Davi, você tem a doutrina correta e impecável, você podia ser professor da EBD, amém, irmão? Você podia ser professor da escola bíblica, mas se você se identifica dizendo assim: eu sei a doutrina, mas o meu coração hoje está tomado disso, você se identifica, vamos fazer juntos a oração do verso 23 e 24? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém, irmãos?